Vamos voltar à nossa live. Espera aí o pessoal entrar. A gente retomar a live aí. Instantes aí, a gente vai começar a live de novo, pessoal. Teve um probleminha aí com a internet, mas aí o pastor Herbert vai entrar e a gente vai começar a live de novo. Quem puder ir compartilhando também vai ajudar bastante. A live é escatologia, o tema é o milênio. Vamos estar falando aí sobre escatologia e milênio. Só esperar o pastor entrar aí para a gente iniciar de novo aí. Vamos ver se agora a live dá certo. Enquanto isso aqui eu vou enviando aqui para o povo. Se você puder aí me ajudar a enviar aí também. Como caiu bastante, né? Aí muita gente foi embora. Pronto, o pastor está entrando agora. Pronto. Pronto, pastor. Algumas pessoas me falaram aqui no privado que estava travando muito mesmo. Aí não estavam conseguindo ver, aí teve algum probleminha aí. Mas eu acho que agora vai. Agora vai. A imagem está até melhor. Que bom, que bom. Vamos do começo? Vamos lá. O senhor vai falar sobre, para o pessoal que está chegando, o pastor está falando sobre escatologia e o tema de hoje é milênio. Então ele vai falar aí com a gente, o pastor Herbert aí, no final ele vai falar um pouco sobre ele de novo aí, para a gente não perder tempo. Então, pastor, fique à vontade aí. Valeu. Olha, primeiro eu sei que tem gente que estava na live, mas me apresentar, meu nome é Herbert, eu sou casado com a Lidiane. Eu fui pastor metodista durante alguns anos. Minha formação teológica é na Universidade Metodista de São Paulo, na Unesp, ou na FATEL, né, na Faculdade de Teologia. Fui pastor na Igreja Central em Realengo, aqui no Rio de Janeiro, na primeira região. Depois na Baixada do Rio, em Nilópolis, e depois, por último, em Botafogo. E saí, ano passado, para uma igreja independente, que foi plantada há 23 anos atrás, pelo Fabrini e a sua esposa Viviane. E o Fabrini, a nível de referência, ele trabalha com o Ricardo Agreste no CTPI, implantação de igrejas. Então, eu estou lá, essa igreja é uma igreja de tradição reformada, calvinista, e eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre escatologia, especialmente sobre o assunto do milênio, tá bom? Bom, primeira coisa que eu preciso pontuar aqui é que escatologia é um assunto que eu chamo de patinho feio da teologia. E por quê? Porque ou é maltratado ou não trata dele. Ou a gente coloca ele num lugar de esquecimento, ou a gente diz assim, esse negócio não adianta estudar, porque ninguém sabe o dia e a hora, por exemplo, é uma das frases que é muito usada. E isso tem algumas implicações, o motivo por que a maioria das igrejas são muito pobres de escatologia, ou tem uma escatologia muito rasa. Você pega os documentos, os cânones da Igreja Metodista, praticamente não fala do assunto. Você pega a Confissão Batista, praticamente não fala do assunto. Você pega a Confissão de Westminster, praticamente não fala do assunto. Você olha para a Reforma Protestante
E é óbvio, há um motivo histórico para isso, que é o fato de que, na Reforma Protestante, eles estão muito preocupados em falar sobre eclesiologia, o que é a igreja verdadeira, e quais são as marcas, as evidências dessa igreja. Então, basicamente sobre a igreja e sobre a graça de Deus. E isso em contraponto ao catolicismo romano que estava vigente na época, com as indulgências e tudo mais. Então, na Reforma Protestante, há os sacramentos, batismo e santa ceia, e a pregação. Mas escatologia não é um assunto muito bem tratado. Calvino, por exemplo, escreve, faz vários comentários, mas ele não faz comentário praticamente nenhum do livro de Apocalipse. Você não tem referências, teólogos falando muito de escatologia ali no século XVI. Isso começa a aparecer mais no século XVII em diante. E é interessante que, naquele momento, a visão escatológica era praticamente uma visão amilenista. E por quê? E aí eu vou voltar para Santo Agostinho, depois eu vou voltando, então eu vou precisar fazer esses paralelos aqui. Santo Agostinho é um teólogo que vai entender que o reino de Deus é a igreja. O reino de Deus ele é representado pela igreja. E isso porque a teologia de Santo Agostinho é uma teologia muito calcada no pensamento neoplatônico. Então, na visão platônica, no neoplatonismo, a realidade, a gente não chega à realidade. O que a gente vê são sombras da realidade, o mito da caverna, né? E a gente está vendo as representações da realidade e o jeito da gente sair da realidade e encontrar a realidade é pela filosofia. Esse era o pensamento filosófico de Platão. Santo Agostinho bebe dessa filosofia e vai reinterpretar isso para a igreja. Então, qual é a realidade do reino de Deus? Ela é uma realidade espiritual. A gente não acessa o reino de Deus assim como eu acesso esse copo aqui. É uma realidade espiritual. Mas essa realidade espiritual ela é representada pela igreja. Então, na visão de Santo Agostinho, a igreja ela é o reino de Deus na história. De modo que quando a gente pensa, por exemplo, no Papa, o Papa ele está investido de autoridade política e religiosa ao mesmo tempo. É a pessoa que faz a mediação entre esses dois reinos. Por isso que o Papa e os padres eles poderiam fechar o acesso ao reino e colocar alguém no reino. Bastava que eles mexessem as chaves. Tanto é que na visão da Igreja Católica, a imagem de Pedro é uma imagem de uma pessoa que está com as chaves do reino, por exemplo. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque Santo Agostinho vai entender o reino de Deus como sendo a igreja. À medida que a igreja avança, o reino de Deus avança. E daí vem todo o pensamento das cruzadas, da expansão da igreja católica, onde a igreja chega, o reino está chegando naquele lugar. Então há uma dimensão de domínio territorial por meio da igreja, porque eles acreditavam que se o reino é a igreja, quando a igreja chega, o reino está chegando. Por isso que onde a igreja católica chegava não só a religião, mas como também o Estado. As coisas caminhavam junto, porque reino e igreja era uma coisa só, até que a gente tem o rompimento com Henrique VIII. Bom, eu não vou falar de história da igreja aqui. Mas o que é interessante de perceber é que a pessoa que fez a reforma protestante, né, Martinho Lutero, ele é um monge agostiniano. Então, ele recebe a influência do pensamento de Santo Agostinho na sua teologia. E, portanto, essa visão, essa percepção corre no veio dos protestantes no geral, que é a visão amilenista, que basicamente significa que nós já estamos no reino de Deus espiritual e atemporal. Não é que o reino de Deus vai começar, o reino de Deus já começou no dia que Jesus morreu e ressuscitou. Ponto final. Então, mas aonde que a gente vê esse reino? Ele é espiritual, ele não é físico. Depois vai surgir um movimento pós-milenista, no século XVII, John Taedo, John Wesley, enfim, muitos avivalistas eram pós-milenistas. Isso porque eles estão no fluxo da modernidade, que é esse olhar para o futuro com grande expectativa de que a gente vai chegar no mundo ideal. E, portanto, essas coisas vão caminhando junto, o movimento da sociedade com a teologia que eles vão propondo. E aí é interessante que eles vão acreditar, o pós-milenista, que a gente constrói o reino de Deus
com a ação da igreja, evangelizando, pregando, discipulando, plantando igreja e tudo mais. É interessante, porque aqueles que estão aqui, que são de tradição metodista, é interessante que os documentos da Igreja Metodista vão falar sobre construir o reino de Deus, na ideia de que a igreja, por meio da sua ação missionária, evangelística, obra social, tem a condição de trazer o reino de Deus para a história. Construir, a ideia de que a mão da igreja, em parceria com Deus, vai construir o reino de Deus. E aí eu comentei, inclusive, que é interessante ler, no período que a Igreja Metodista está sofrendo a influência da teologia da libertação, do evangelho social, como que isso se torna evidente. Eu lembro de ter lido um texto de Walter Rauschenbusch, que ele dizia que ele estava vendo o reino de Deus acontecer na história, porque o socialismo, que era esse ideal utópico de reino, do mundo ideal, estava chegando por meio da teologia da libertação. Então, essas visões estão muito presentes até hoje nas nossas igrejas, né? Seja milenista, pós-milenista, com essa ideia de que a gente constrói o reino de Deus. Por exemplo, é muito comum a gente falar assim, quando alguém investe em alguma obra missionária, dizer, eu estou investindo no reino de Deus. Ou quando a igreja está crescendo, dizer, a igreja, o reino de Deus está avançando, o reino de Deus está crescendo. Por quê? Porque na nossa visão, o reino de Deus é a igreja. E isso é um erro grave. Tanto para quem é milenista ou não, porque a igreja não é o reino. A igreja, ela pode ser uma sinalizadora do reino, mas ela nunca é o reino de Deus. O reino de Deus é uma outra coisa. Bom, tendo dito isso, eu preciso voltar agora lá no Antigo Testamento para saber de onde que surge essa noção de reino de Deus. O reino de Deus no Antigo Testamento, ele surge num momento histórico muito importante de ser olhado, que é a nação de Israel, por causa dos seus muitos erros, foi levado para o cativeiro, e dentro do cativeiro, passando anos ali, surge uma esperança, a esperança de que Deus traria um novo céu e uma nova terra e restauraria todas as coisas por meio do Messias. Essa restauração de todas as coisas era a expectativa de que o mundo que está em estado de pecado retornaria ao estado edênico da criação, ao estado da criação antes da queda, onde o leão e o cordeiro habitariam juntos. É interessante perceber que essa expectativa está muito no profeta Isaías, especialmente no Isaías final ali, do capítulo 60 ao 66, no profeta Jeremias, no profeta Daniel, essa expectativa de que o reino de Deus vai vir sobre a terra e vai restaurar todas as coisas. E esse reino, ele traz o mundo de volta para um estado de shalom, um estado de equilíbrio. Então, expectativa muito grande de um reino de Deus sobre a terra, um reino de Deus que se estabeleceria do reino de Deus sobre a terra, ela vai ser importantíssima para a gente entender o que é o reino de Deus. Primeiro, por quê? Os judeus não pensavam em reino de Deus espiritual, numa dimensão metafísica. Eles pensavam no reino de Deus sobre a terra, de modo que o Messias, ele não seria um Messias espiritual, metafísico, que governaria o mundo em espírito. Mas o Messias é alguém que governa o mundo que a gente conhece, o planeta Terra, como a gente conhece, e o governo dele traria um reino de justiça e paz sobre a terra. E esse reino de justiça e paz, como diz o profeta Isaías, transformaria espadas em arados, transformaria espadas em foices, então transforma instrumento de guerra em instrumento de trabalho, por exemplo. O profeta Isaías fala que no reino de Deus a gente construiria casas, trabalharia. E ele não está falando de um mundo espiritual, metafísico, que a gente vai para a alma para lá. Ele está falando de um mundo real, um mundo que a gente toca, um mundo que a gente come, um mundo que a gente pisa com o pé descalço. E por que isso é importante para a gente, pensar no reino de Deus? Primeiro, a gente tem um problema de compreensão que, na minha leitura, as pessoas pensam que Deus nos criou no mundo e vai nos levar para o céu. Só que essa não é uma esperança bíblica. A esperança bíblica, ela é de um mundo que a gente vive, como a gente conhece, o planeta Terra, restaurado.
Por isso que a Nova Jerusalém, ela desce do céu para a terra. Então, a expectativa, tanto do Antigo Testamento como de Jesus, é que não é que a gente vai para o céu, é que nós viveremos com Cristo. E que Cristo? O Cristo ressuscitado, o Cristo que comeu peixe, o Cristo que andou com os apóstolos depois da sua ressurreição, o Cristo que as pessoas tocam no corpo físico. É o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, que nós receberemos um corpo glorificado, um corpo transformado, mas é corpo, não é um espírito vagante para o céu e a gente vai ficar cantando o dia inteiro aleluia, glória a Deus e cantar num grande coral. Não é essa a expectativa, não é essa a esperança bíblica. Bom, por que eu disse tudo isso? É importante a gente entender essa expectativa do Antigo Testamento. Porque para o Antigo Testamento, o reino de Deus era o governo de Deus sobre a terra por meio do seu Messias. Quando Jesus vem, prega e começa pregando, é chegado o reino de Deus a vós, e começa a falar sobre o reino de Deus, uma multidão vem para ouvi-lo. E por quê? Porque desde criança, a nação de Israel cresce sob a expectativa de quando Deus restauraria o mundo, por meio do seu Messias, por meio do descendente de Davi que restauraria todas as coisas. Aquele que vai governar as nações com cetro de ferro. Então, Jesus vem e a grande decepção, por exemplo, de Judas com Jesus é que ele não estabelece esse reino, esse governo. Ele morre numa cruz. E é interessante que quando Jesus morre e ressuscita, lá em Atos diz que ele passa, depois da sua ressurreição, 40 dias falando a respeito do reino de Deus. Então perceba que a mensagem do reino ela foi central no ministério de Jesus, nos profetas do Antigo Testamento e na sua ressurreição. Ele poderia falar sobre um monte de coisa, mas quando ele ressuscita, ele passa 40 dias falando sobre o reino de Deus. E aqui que está o ponto que eu quero chamar a atenção, que para mim é super importante. Que desde o início da igreja, tanto os apóstolos como os primeiros líderes da igreja entendiam o reino de Deus como o milênio, como esse período de 1000 anos em que Cristo voltaria para governar, não como um governante espiritual, mas como um líder político sobre o planeta Terra, o mundo que a gente conhece aqui. Tanto é verdade que a gente não encontra no livro de Atos, que é o livro histórico do desenvolvimento da igreja, quando a igreja batiza pessoas, quando a igreja vai se expandindo, a expressão que o reino de Deus cresceu. Mas é sempre que o número de discípulos cresceu, aqueles que criam na palavra, a palavra do Senhor crescia, mas não o reino de Deus. Por quê? Porque eles entendiam bem que o reino de Deus será um momento na história onde o Messias, Jesus, traria o seu governo sobre a terra. Bom, isso é tão verdade que o último livro da Bíblia, que foi escrito muito posteriormente, de maneira tardia, o livro de Apocalipse, que é, de certa forma, uma esperança para aquele povo que agora está sendo perseguido, maltratado, que no final da história, lá em Apocalipse capítulo 20, no final do 19 no 20, Jesus viria sobre a terra e estabeleceria o seu reino na cidade santa. Então, qual é a grande questão de que por que muitos judeus ainda não creem em Jesus? Porque eles não viram o cumprimento de todas aquelas profecias de um mundo restaurado, do governo do planeta Terra restaurado, com a vinda de Jesus. Então, e é interessante que a igreja, no primeiro século, entendeu que a vinda de Jesus naquele momento era um meio pelo qual Deus alcançaria os gentios por meio da graça e os gentios dentro da aliança que Deus fez com Abraão lá no Antigo Testamento. Então, é como se Paulo fala isso em Romanos capítulo 11, que os gentios estão endurecidos, que os judeus estão endurecidos, perdão, e os gentios estão sendo alcançados pela graça. Mas haverá um momento na história que nós entendemos ser o reino de Deus, em que Deus traria o seu governo e começaria ali o período de restauração de todas as coisas. Bom, para quem crê que a gente já está no milênio, a pergunta é, onde que está o mundo restaurado?
Onde que está o mundo de justiça e paz? Onde que está acontecendo aquelas profecias de Isaías que dizia que o cordeiro e o leão habitariam juntos e que quem morresse de 100 anos morreria amaldiçoado e ainda seria jovem? Ou a Bíblia mente, ou as profecias que os profetas disseram no Antigo Testamento não têm validade, caducaram, como alguns pensam, ou aquilo ainda não se cumpriu. Todas aquelas profecias ainda não tiveram o seu cumprimento. Como que isso se estabeleceu na igreja? Por exemplo, Papias, que foi um discípulo de João, isso eu estou falando da segunda geração de cristãos, de gente que sentava para ouvir o apóstolo da igreja pregando e ensinando. Papias, ele diz o seguinte, sobre o reino e o milênio. Ele diz assim, entre essas crenças estavam que haverá o milênio, após a ressurreição dos mortos, quando o reino de Cristo seria estabelecido em forma física nessa terra. E a referência é a história eclesiástica, capítulo 39, versículo 11 e 12. Então, Papias entendia que haverá um milênio após a ressurreição dos mortos, quando o reino de Cristo seria estabelecido de forma física nessa terra. Então, eu estou falando de alguém que é uma segunda geração depois de Jesus, dizendo que o reino de Deus, o reino de Cristo, seria estabelecido. Então, havia neles a expectativa de que o retorno de Jesus seria para estabelecer o reino sobre a terra. Além disso... No caso, pastor, pode falar. Papias ele é o primeiro registro pós-apostólico a falar sobre o milênio especificamente, não é isso? Exatamente. E isso é muito incrível. Eu não tô usando Papias como uma autoridade no mesmo nível da Bíblia. Não é. O que eu estou mostrando, eu vou mostrar vários autores aqui, é como que isso era intenso naquele primeiro século. Bom, além disso, o bispo Papias de Herápolis, que foi discípulo de João, a Enciclopédia Católica diz o seguinte, estou lendo uma autocitação aqui, diz o seguinte, o bispo Papias de Herápolis, discípulo de São João, surgiu como defensor do milenarismo. Ele afirmava que recebera sua doutrina de contemporâneos dos apóstolos e Irineu conta que outros presbíteros que haviam visto e ouvido o discípulo de João aprenderam dele a crença do milenarismo como parte da doutrina do Senhor, segundo Eusébio. Papias, em seu livro, asseverou que a ressurreição dos mortos seria seguida de 1000 anos de um reino visível, glorioso e terrestre de Cristo. Isso é parte pacífica, por exemplo, da Enciclopédia Católica, falando de Papias. Então, a ideia de que o reino de Deus e o milênio são a mesma coisa é uma ideia tão antiga quanto o nascedor da igreja. E Eusébio está dizendo que Papias dizia que ele aprendeu isso de João. Além disso, uma outra citação de Irineu de Leão, lá no segundo século agora, diz o seguinte, o Senhor virá do céu nas nuvens, na glória do Pai, enviando esse homem, o anticristo e seus seguidores, para o lago de fogo, mas trazendo os justos, entre aspas, a igreja, para os tempos do reino. Em relação à ressurreição dos justos, reinará sobre a terra. Então, veja, de novo, Irineu de Leão não está dizendo que a gente vai morar no céu, está dizendo que Cristo traria o seu reino sobre a terra, esse reino milenar. E eles entendiam que o reino milênio é a mesma coisa. Isso está citado no texto de Irineu de Leão contra heresias, capítulo 30, versículo 4 e capítulo 35, versículo 1. Uma outra citação é de Tertuliano, que viveu entre anos 160 e 220 depois de Cristo, e diz o seguinte, mas confessamos que nos é prometido um reino na terra, embora antes do céu, só em outra condição de existência, visto que será depois da ressurreição, por 1000 anos na cidade de Jerusalém, construída por meios divinos. Isso está nas advertências contra Marcião, capítulo 3, versículo 25. Então, Tertuliano, que também está logo ali no primeiro século, está entendendo que haverá um período de 1000 anos na cidade de Jerusalém, como a gente conhece, e esse período é o período do milênio e do reino de Deus. E é interessante isso porque a expectativa, a esperança escatológica dessa galera
é de que eles sofriam por Cristo na esperança de receber no reino de Deus recompensa e galardão. Por isso que muitos mártires, inclusive, se entregavam para arenas, para morrer açoitado em óleo quente, por leões, na esperança de que eles receberiam uma recompensa no reino de Deus. Isso se tornou uma coisa tão louca que eu lembro que o Paulo Nogueira, que é um professor da pós-graduação da Unesp, ele dizia que as pessoas iam para a rua se entregar mesmo, porque eles acreditavam que Jesus voltaria logo, traria o reino e que eles queriam receber uma recompensa nesse reino de Deus. Agora, eu quero apontar para algumas questões aqui que são importantes, de historiadores da igreja falando sobre esse assunto. O primeiro é Philip Schaeffer, que é um historiador do século XIX. Ele diz o seguinte: o ponto mais marcante na escatologia do período anti-niceno, que é antes de 325 depois de Cristo, que é quando vai mudar essa visão escatológica por causa de Santo Agostinho, que vai começar a entender o reino de Deus como uma dimensão espiritual e que, portanto, a gente morre e vai para outro lugar, para o céu, como a gente diz, isso está presente na nossa linguagem até hoje. Ele vai dizer que antes de 325, desse período do Concílio de Nicéia, ele vai dizer o ponto mais marcante da escatologia do período antiniceno é o proeminente quialismo, ou milenarismo, que é a crença em um reinado visível de Cristo em glória na terra, com os santos ressuscitados por 1000 anos antes da ressurreição geral do julgamento. Foi, aliás, não a doutrina da igreja estipulada em qualquer outro credo ou forma de devoção, mas uma opinião amplamente atual de mestres ilustres como Barnabé, Papias, Justino Mártir, Irineu, Tertuliano, Metódio e Lactâncio. Se você quer ler essas referências, está no livro do John MacArthur e Richard Mayhew, que é Os Planos Proféticos de Cristo. Além disso, a gente tem uma outra citação de um outro historiador, que é William Auger, que ele diz o seguinte: quase todos os primeiros pais da igreja acreditavam no milênio, um reino de Cristo na terra com seus santos por 1000 anos. William Maselink diz: a concepção quialista, ou pré-milenista, encontrou imediatamente aceitação na igreja. A história apostólica nos mostra que muitos dos antigos pais da igreja eram inclinados a essa visão. Donald McQueen diz: a escatologia dos primeiros teólogos da patrística concernente ao reino de Deus é marcada pelo desenvolvimento do quialismo, um termo que se refere ao reinado de 1000 anos de Cristo, conforme Apocalipse 20, de 1 a 10, conectado com a sua segunda vinda, a ressurreição dos mortos e o julgamento final. Cara, eu posso ler uma pancada de autores que falavam sobre isso aqui, infinitamente sobre isso. Essa visão, por exemplo, Roger Olson diz o seguinte: Agostinho, no quarto século, desenvolveu o que veio a ser conhecido como amilenismo, enquanto a maioria dos primeiros pais da igreja eram pré-milenistas. Então, assim, estou fazendo uma série de citação para a gente entender aqui o ponto central do que eu quero oferecer. Então, o milênio, esse período do governo de Cristo por 1000 anos, que dentro da visão que eu acredito que seria um pré-milenismo, um quialismo histórico, que Cristo viria para trazer o seu reino durante 1000 anos para a história, é a que eu acredito ser a mais coerente assim, com as Escrituras. Isso porque a base, tanto bíblica quanto da história da igreja, para isso. Então, bom, eu não vou falar muito mais sobre isso, até porque são 10 horas de aula só falando sobre isso aqui, mas é importante a gente entender que a escatologia do Antigo Testamento é uma escatologia, primeiro, que tem uma esperança de um mundo transformado, um mundo como a gente conhece. Segundo, que o milênio é o reinado de Cristo sobre a história e de que Cristo traria o seu reino para a história no milênio, nesse período de 1000 anos. E que nós, agora, nesse período da história, nós não estamos no milênio. Nós estamos na expectativa de que o milênio venha. É tão significativo isso que
algumas profecias precisavam acontecer para que o milênio chegasse. Como, por exemplo, desde o ano 70, quando Roma invade Jerusalém e destrói tudo, de lá até 1947, o povo de Israel viveu fora da sua terra, seja em todo o período da história. Só em 1947, depois das duas grandes guerras, que eles retornam para o seu próprio território. Além disso, uma série de profecias a respeito do povo de Israel que não se cumpria, muitas têm se cumprido nos nossos dias. Então, eu acredito que Deus ele tem seus propósitos eternos e que ele vai fazer com que a história chegue a esse fim, a esse propósito final. Então, eu particularmente entendo que o milênio é o reino de Deus, que vai ser estabelecido na história, no final da história. E aí eu vou dar No caso, pastor, vocês perguntarem. no caso, pastor, tem a posição pré-milenista, ela vê uma diferença entre Israel e igreja? Ah, tá. Então, sim, no sentido de que Deus ele tem planos para a nação de Israel como povo. No sentido de que Deus não abandonou aquelas profecias. E a igreja, o próprio apóstolo Paulo diz isso, que a igreja foi enxertada na videira que é Israel. Então, de certa forma, os gentios são beneficiários das bênçãos que Deus deu ao povo, à nação de Israel, aos descendentes de Abraão. Então, a igreja, por causa de Cristo, por meio de Cristo, nós nos tornamos parte dessas bênçãos de Deus à nação de Israel, aquele povo. Bom, seria isso. Então, eu faço uma distinção, sim, entre Israel e a igreja. Eu acho que Deus tem os caminhos para Israel. Inclusive, eu não estou com a minha Bíblia aqui, porque eu mudei tudo no escritório, mas, inclusive, no texto de Romanos, capítulo 11, Paulo, do capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo vai perguntando, Deus esqueceu, por acaso, do seu povo? Deus esqueceu do... Eu vou dizer, de modo nenhum. Só que eles estão endurecidos até que chegue a plenitude, não é a plenitude dos tempos, mas ele usa uma outra expressão para falar da nação de Israel, o que eu acho muito interessante. Então, deixa eu ver aqui o que Paulo diz. Bom, depois eu acho aqui. Mas se alguém quiser fazer perguntas, eu estou aberto aqui para responder essas perguntas. Certo. Como eu disse ao senhor, eu abri algumas perguntas ontem. Na verdade, eu fiz uma enquetezinha lá e vi algumas coisas que o pessoal perguntou. E também formulei umas hoje, para tirar algumas dúvidas aí com o senhor. Mas, para fazer um resumo, então, como o senhor trouxe aí, a posição do pré-milenismo ela predominou durante toda a era pós-apostólica até a nova dimensão que Agostinho trouxe, que é o amilenismo agostiniano, né? Então, ali até o quarto século, ali mais ou menos, não é isso? Isso aí, perfeito. Pronto. Ok. No caso, como o senhor estava falando aí, me veio uma questão que eu vendo algumas coisas sobre o assunto, eu queria perguntar ao senhor até mesmo sobre isso. No caso, eu listei aqui algumas. Se essa terra renovada do milênio, esse período, se ele vai começar no milênio ou no estado eterno, tem alguma diferença? Tem. Esse reino de paz mesmo, assim, tal, ele começa no milênio em si ou somente no estado eterno? Olha, Gustavo, eu vou te confessar que essa resposta demandaria mais umas 2 horas de live. Mas eu diria o seguinte, sim, há uma diferença. O milênio vai começar nesse período de 1000 anos sobre a Terra e ele vai terminar no estado eterno. Inclusive, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, ele diz que quando Cristo devolver o reino ao seu Pai. Então, de fato, há essa dimensão que o apóstolo Paulo traz de que haverá um governo de Cristo e que depois Cristo, Jesus, devolveria o reino ao Pai, né? Então, esse milênio, esse período de 1000 anos, ele é um período histórico
que vai acontecer num lugar geográfico, na cidade de Jerusalém, e que ele vai terminar quando haverá o julgamento de Satanás, ele vai ser destruído com seus exércitos. É tão significativo o texto de Apocalipse, que muita gente, para justificar o amilenismo, lê como um texto alegórico. Eu acho muito incrível como que eles defendem alegoria em um ponto e no outro defendem como se fosse verdade, mas me parece, olhando para esses primeiros autores, que eles não liam dessa forma. Isso é uma visão posterior, essa visão. Então, Cristo vai estabelecer o seu reino por 1000 anos na Terra, e depois entra o estado eterno. Onde? No planeta Terra. Então, o milênio, ele vai acontecer no planeta Terra, e depois do milênio nós teremos a renovação, aí sim, do novo céu e da nova terra, que desce para restaurar o mundo que a gente conhece. E aí sim é o período onde a Bíblia diz que Deus vai estar na cidade. É interessante que a gente pensa Nova Jerusalém como sendo a terra toda. Mas onde Deus vai estar vai ser nessa Nova Jerusalém. O novo céu e a nova terra vão estar restaurados. Então Deus vai habitar na Nova Jerusalém, aquele lugar com ruas de ouro, 12 portões, vários portões, com pedras preciosas. Aquilo é a Nova Jerusalém. Mas o novo céu e a nova terra é o mundo como a gente conhece, só que em estado de Shalom. E por que é importante a gente dizer isso? Porque Deus nos criou no jardim do Éden. Éden é o nome do planeta Terra. Deus colocou o ser humano no jardim do Éden. Éden é o nome do planeta e o ser humano foi colocado no jardim, um pedaço de terra dentro do Éden. O propósito de Deus nunca foi nos criar para sermos seres que ficam vagando como espírito pelo universo. O propósito de Deus sempre foi nos criar para vivermos e habitarmos no mundo como a gente conhece. Por isso que você não vai morar no céu. Não vai, não tem como. Por isso que a expectativa nossa como cristãos é a mesma expectativa do que vimos ou ouvimos do Jesus ressuscitado. Quando ele ressuscita, você não encontra o corpo dele no túmulo e o espírito dele andando. Você encontra um corpo glorificado, ressuscitado. Então, Paulo vai dizer que Cristo é o primogênito dentre os mortos. Então, a semelhança de Cristo, nós também ressuscitaremos. É claro, lembra do que o anjo disse lá em Atos capítulo 1. Do mesmo modo como vocês o viram subir, vocês também virão descer. Então a expectativa não é que a igreja está indo para o céu, mas é que o céu está vindo para a terra. É o que Jesus ensinou. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a expectativa cristã é de que o reino de Deus venha para a terra. Essa visão de que a gente vai morar no céu me parece muito mais uma visão de uma igreja cansada de esperar e que criou uma alternativa espiritualista para dar conta de uma coisa que não tinha acontecido. Então, exatamente. É o que parece aí mesmo. No caso, até mesmo se sobre essa pergunta que eu fiz ao senhor, se o milênio ele começa, a Terra renovada, né, se ela começa no período do milênio ou no estado eterno, se for supor que começa no estado eterno, fica um pouco complicado com a questão da batalha ali de Gog e Magog, não é? Exatamente. Porque depois do milênio ainda tem um período de rebelião, não é isso? Exatamente. E isso é muito interessante, Gustavo, porque o texto de Apocalipse vai dizer que Satanás vai sair para enganar as nações, os reis. Então, é uma luta dos povos contra Israel. A gente não está falando ainda do mundo restaurado. A gente está falando do reino de Deus no milênio. Isso parece que em Israel haverá um lugar muito bom. E Satanás vai sair para seduzir as nações. E, é engraçado que o que vem na cabeça das pessoas é o seguinte: imagina o diabo num cavalo dizendo, gente, vamos atacar. Só que a gente tem que lembrar que a ação do diabo no mundo é uma ação espiritual. Não é uma ação
do diabo sentado no cavalo com o exército. É como se ele fosse o sedutor dos povos santa. Então, o que o texto de Apocalipse está dizendo não é que as pessoas vão ver o diabo e vão falar, vamos seguir o diabo. Mas é num ato de sedução das nações que as nações vão se rebelar contra a cidade santa. Semelhante ao que aconteceu no Éden, não é isso? Exatamente. Então, quando a gente pensa na ação do diabo, e aí o texto bíblico diz que veio fogo do céu e destruiu todo mundo, e aí depois daquilo, Satanás... E é interessante, Gustavo, deixa eu voltar aqui. Por que o milênio é um período de muita vida e muita prosperidade? O próprio livro de Apocalipse explica que o diabo vai ser acorrentado durante 1000 anos. Então nós não teremos a ação de Satanás no mundo. Nós não teremos a ação diabólica no mundo. O mundo vai viver um período onde a ação de Satanás vai ser interrompida. E por causa da ação de Satanás, algumas coisas vão poder começar a avançar. Porque o diabo, o nosso adversário, Jesus falou que ele veio para matar, roubar, destruir. Então o propósito dele no mundo não é gerar vida, é gerar morte e destruição. Então se a ação dele é impedida no mundo, muitas coisas conseguem avançar. Não tudo, obviamente, porque a gente não está no estado eterno. Mas muita coisa começa a se organizar. E Cristo vai ser, vamos dizer assim, o governante das nações. Ele vai ser aquele que vai agora cumprir as profecias do Antigo Testamento, que vai governar as nações com cetro de ferro, e o seu reino jamais terá fim. Então, no caso, esse reino milenial, pastor, ele é um período de 1000 anos, literal, ou é uma forma simbólica de falar para um período longo? Como o senhor interpreta? É literal, até porque a gente tem que entender que esse período de 1000 anos, ele não está baseado na cabeça de João. Não é João que tirou da cabeça, vou botar 1000 aqui. Está baseado no profeta Isaías, de tempo. Então, a visão escatológica de João está calcada nos profetas do Antigo Testamento. Você não consegue entender as profecias do Apocalipse se você não lê as profecias do Antigo Testamento. João não está inventando absolutamente nada. O que ele está dizendo é que o cumprimento dessas coisas se dará por meio de Cristo. É isso que ele está dizendo. Mas ele não está inventando É porque a gente pensa assim, João teve uma visão de algo absolutamente novo. Qualquer judeu que lesse o Apocalipse entenderia que João está falando das profecias de Isaías, as profecias de Daniel, as profecias de Zacarias. Está muito claro, os símbolos, as imagens, a besta com chifre, está no profeta Daniel. Aquele período do milênio está no profeta Isaías. Então, essas coisas estão no Antigo Testamento. Só que elas estão se unindo na história do tempo presente. Entendi. No caso, pastor, ainda sobre isso daí, nesse período de milênio, ele é um período que haveriam conversões ainda, não é? Como ficaria a questão dos descrentes nesse período? Eu vou confessar... Ou não haveriam descrentes? Eu penso que no milênio algumas pessoas, e aí tem que entender o seguinte, o pré-milenismo histórico tem diferenças, alguns pequenos detalhes dentro dessa visão. Então eu vou dizer duas visões. A primeira é que sim, no período do milênio haverá a possibilidade das pessoas se converterem, se chegar a Cristo, baseado naquelas profecias de que a lei do Senhor sairá de Sião e as nações iriam a Israel aprender da lei do Senhor. Se eu não me engano, é o profeta Zacarias ou Miqueias que falam isso, não lembro bem. E por outro lado, alguns entendem que não haverá conversão. Haverá só aqueles que estarão no milênio e aqueles que estarão fora do reino. Agora, eu quero chamar a atenção também para o fato da importância de entender esse assunto. Por quê? Porque a gente confunde vida eterna com o reino de Deus. É interessante que isso nunca ficou confuso nem na boca de Jesus, nem dos apóstolos. De modo que, para alguém ter a vida eterna, basta crer em Jesus. Aquele que crê será salvo. Ponto final.
aquele que crê e foi batizado será salvo, certo? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ponto final, está resolvido. Agora, para entrar no reino, as condições são outras. Tanto é que as parábolas de Jesus que falam do reino de Deus sempre impõem condições para entrar no reino. Por exemplo, Jesus fala que para o jovem rico, né, é muito difícil, ele fala, o rico entrar no reino de Deus. Jesus não está falando que é difícil o rico ser salvo. Ele está dizendo que é difícil o rico entrar no reino. Por quê? Porque para a salvação da vida eterna basta crer. Mas para entrar no reino, nós precisamos de obras da fé. Por isso que Jesus fala que o reino de Deus é tomado à força. Você nunca vai ver essa expressão falando de salvação. Você nunca vai ver ninguém dizendo que você precisa se esforçar. Isso seria anti-evangelho. Mas para entrar no reino, você vai ver dizendo que o reino de Deus, de que no reino de Deus cada um vai ser com as suas obras. Enfim, há diferenças entre salvação para a vida eterna e reino de Deus. Por exemplo, Jesus, no Apocalipse, fala que haverão pessoas no reino que irão governar, que irão reinar sobre as nações. E mesmo depois do novo céu e da nova terra, leiam o Apocalipse capítulo 21 e 22, o texto diz que as nações e os reis da terra trarão as suas glórias a Jerusalém. Então a gente está falando de que mesmo no novo céu e na nova terra, haverão reis na terra que governarão sobre o mundo que a gente conhece e que eles irão anualmente a Jerusalém levar as suas glórias para a cidade santa. Então, essa ideia de que a gente vai para um céu etéreo, ficar lá cantando no grande coral, isso é bonito para filme, mas não é bíblico. Então, eu acho que a gente precisa resgatar essa teologia que é densa, que tem uma escatologia robusta, baseada não me desculpe aqui, na visão academista que diz assim, agora a gente já está no reino e está esperando Jesus voltar. Como assim, gente? E as profecias todas que os profetas anunciaram que não aconteceram ainda? E tudo, a não ser que seja tudo uma grande mentira, Deus falou e depois voltou atrás, achou que tinha falado meio mal, e que aquilo não vai acontecer em lugar nenhum da história. Mas se as profecias que Deus deu por meio dos profetas forem verdadeiras, especialmente aquelas que tratam da nação de Israel, há muita coisa ainda que vai acontecer. Há muita coisa. E é interessante que quando Jesus morre e ressuscita, olha isso. Ele não fala, gente, agora o reino de Deus chegou. Ele não fala isso. Inclusive, depois de ter ouvido durante 40 dias Jesus pregando sobre o reino de Deus após a ressurreição, a pergunta dos discípulos é, Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Então, perceba que mesmo depois de Jesus ter morrido e ressuscitado, eles não estão entendendo que o reino de Deus chegou. Eles estão perguntando para o Jesus ressuscitado se é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel. Por quê? Porque na cabeça deles o reino de Deus ainda não havia chegado na história. Então dizer que a gente está no reino de Deus e tratar o reino de Deus como uma coisa espiritual, metafísica, que a gente não toca, é um problema muito grave. É uma escatologia que não gera esperança, não gera proatividade, gera crentes passivos e ficam olhando para o céu e dizendo a vida é assim mesmo e vamos esperar. E geralmente, pastor, esse texto que o senhor cita, de Atos dos Apóstolos, primeiro, que eles perguntam sobre a restauração do reino, geralmente o pessoal que é de outra corrente, a milenista ou pós-milenista, eles vão dizer que esse texto era que os apóstolos tinham uma concepção errada. Mas isso é uma inferência que não fica no texto, né? Fica. O texto em nenhum momento quer dizer que eles tinham que eles erraram no pensamento. Não aparece isso. Isso é uma interpretação particular, né? E, Gustavo, o texto não deixa claro isso. E isso é tão interessante que você está falando, porque isso é uma interpretação do texto. E a pergunta é, se eles entenderam errado, quando é que eles entenderam certo? Em qual momento? Ou foi a gente que lendo e falou, não, acho que Pedro, Tiago, ali, acho que não entendeu certo, mas eu acho que eu entendi o que Jesus está falando. Eles não.
Papias, que foi discípulo de João, também não entendeu certo, mas a gente entendeu. Então, pastor, 3 anos de seminário com Jesus e eles não conseguiram aprender sobre o reino de Deus, né? É um pouco difícil aí. Mas é isso. Ainda sobre. O senhor tem aí quanto tempo ainda, pastor? Vou fazer algumas perguntas aqui ao senhor. Pode mandar, vai lá. Certo. Ainda sobre isso daí, a posição pré-milenista, ela argumenta que há quantas ressurreições? Quantas ressurreições a gente está falando aí? Na visão pré-milenista, há uma ressurreição só. Única. E a outra ressurreição é dos ímpios. Uma para justos e uma para os ímpios, né? Isso. Existe uma posição, Gustavo, que diz que os ímpios vão ressuscitar e vão receber um novo corpo para aguentar o estado eterno de sofrimento do lago de fogo. Então a gente não suportaria o lago de fogo eternamente se a gente tiver o nosso corpo normal, como nós temos. Então, para que se suporte o lago de fogo eterno, é necessária uma segunda ressurreição. Tanto é que o Apocalipse mesmo diz que bem-aventurados os que participam da primeira ressurreição. Porque a segunda é para o lago de fogo. Eu, particularmente, tendo a crer como o John Stott pensava, uma visão aniquilacionista. Eu creio que a segunda morte é a morte eterna, é o esquecimento. Que, na minha leitura, é o que pode haver de pior para o ser humano. Que é você cair na inexistência. É você não ser mais nada, nem ninguém. Então, nós não fomos criados para a inexistência. Quando a Bíblia diz que foi lançado no lago de fogo, e é importante, eu teria muita coisa para falar sobre isso, mas é importante a gente entender que o diabo não é o senhor do inferno. Essa visão grega de que Zeus está no céu e o Hades é governado, o mundo inferior pelo Hades, isso é uma visão grega, uma visão bíblica. Que o inferno, o senhor do inferno é o próprio Deus, que criou o inferno para a condenação de Satanás e seus anjos caídos. Então, quem criou o inferno foi Deus, não foi o diabo. O diabo não é um senhor de um outro, é um senhor, um subcomandante. O diabo também está em estado de condenação. O próprio Deus o colocou nesse lugar. E no final da história, o que o texto bíblico nos apresenta é o fato de que Satanás, que aí é a primeira vez que nós encontramos na Bíblia a menção que Satanás é a serpente do Éden, o texto diz Satanás, a antiga serpente, foi lançada no lago de fogo com o anticristo, com o diabo, para esse lugar de condenação eterna. E às vezes a gente pensa o seguinte, que o diabo vai ficar no inferno agora mandando, torturando quem está lá no inferno, enquanto os justos estão no céu vivendo uma vida boa. O ponto é que o diabo também vai ser condenado eternamente. Ele não tem governo, domínio nenhum. Quando a Bíblia diz que o Deus desse século, e a palavra século ali é aion, dessa era, desse tempo presente, é o diabo, não no sentido de que ele é o senhor desse tempo, mas no sentido de que ele atua, como diz o apóstolo Paulo, sobre os filhos da desobediência. Mas não é que ele tem poder. O senhor de tudo da história sempre foi Deus. Então, o diabo também será condenado. Eu indicaria aqui, para quem quer estudar profundamente esse assunto, 3 livros. Eu sei que eu já indiquei um monte de autor aqui, mas primeiro, A Presença do Futuro, todos do George Eldon Ladd, tá? A Presença do Futuro, Esperança Abençoada e o Evangelho do Reino. George Eldon Ladd, que foi traduzido pela editora Shed. A Presença do Futuro, Esperança Abençoada e o Evangelho do Reino. George Eldon Ladd, que é um teólogo bom pra caramba, que ensina essa visão de maneira muito melhor, explica sobre as 2 eras,
que é uma coisa que não vai dar tempo para falar. Um outro livro que tem traduzido também é o do John MacArthur e do Richard Mayhue, acho que é assim que fala, Os Planos Proféticos de Cristo. Eu estou falando de duas visões teológicas diferentes que apresentam a mesma visão escatológica. O Eldon Ladd é batista, o MacArthur é calvinista, e são duas visões que nesse ponto conversam. Eu poderia indicar alguns outros autores para você entender um pouco melhor o debate sobre escatologia, como o Millard Erickson, Escatologia, o outro do Joel Richardson, que é Quando o Judeu Governava o Mundo, Escatologia do Novo Testamento, do Russell Shedd, e Como Deus se Tornou Rei, do N.T. Wright. O N.T. Wright tem uma visão mais pós-milenista. Eu não gosto da visão dele, mas, bom, é um grande autor aí também. Além disso, o Wayne Grudem, ele também é milenista histórico. Ele defende na teologia sistemática dele. Então tem uma multidão de material aí, né? Para o pessoal pesquisar. É interessante, Gustavo, porque geralmente a galera que tem a Bíblia como palavra de Deus, porque assim, tem uma galera que é milenista e que teologicamente diz, eu sou conservador, mas quando vai ler a escatologia, é tudo alegórico, tudo relativo, é tudo... Eu falo, gente, mas como assim? Você defende as escrituras inerrantes de um ponto, no outro, porque você não dá conta, você tem que ser alegórico? Eu acho que essa leitura, ela empobrece a igreja, a esperança escatológica, e nos coloca numa escatologia extremamente passiva. E, inclusive, pastor, pouco se vê pregações na igreja a respeito desse, tanto de Apocalipse, como desse tema, né, do milênio. A gente não vê um sermão baseado em Apocalipse 20. Eu acho que todo mundo teme por conta dessas divergências aí, né? Dessas divergências aí escatológicas. Gustavo, é interessante que a gente pensa em Lutero, né? Ele quis tirar o Apocalipse, que ele achava que era muito confuso. Por exemplo, para você ter... Tiago também. Tiago, para a gente ver, gente, que apesar da reforma ser um momento histórico incrível, são homens do seu tempo. E hoje, eu diria que a gente tem muito mais informação sobre a Bíblia do que o período dele, especialmente por conta dessa valorização das escrituras e também hoje por conta de reler Jesus não como um filósofo. Às vezes eu fico vendo gente na igreja, em debate teológico, o apóstolo Paulo virou um filósofo grego. As palavras dele é filosofia. Gente, Paulo é um judeu. A esperança que ele tem é uma esperança judaica, não uma esperança filosófica. E a gente produziu muita teologia filosófica, muito mais baseado no pensamento greco-romano, na filosofia grega, no que no pensamento judaico, daquilo que durante anos, séculos, o povo judeu desenvolveu como parte da teologia. E a gente rasgou isso tudo, abandonou, pegou a filosofia grega, cristianizou a filosofia e falou, é assim que a gente deve viver agora. Aí a gente criou teologia espiritual, alegórica, tudo porque a gente não dá conta do texto bíblico. Então, assim, é muito empobrecedor ver quando nós pensamos em escatologia a partir das categorias não bíblicas, não dos profetas do Antigo Testamento, mas a partir das categorias da filosofia. É um absurdo a gente submeter a revelação que os profetas trouxeram à filosofia grega. É uma coisa assim impensável. Complicado mesmo. Pastor, eu tenho uma pergunta aqui. Tem o João, eu acho que é João aqui, o nome dele. Ele pergunta como essa leitura do milênio se relaciona com Mateus 4,17. 4,17 de Mateus é arrepender-vos porque é chegado o reino de Deus. Boa pergunta. Quem fez essa pergunta? Eu vou ler o final, Calixto. Ok, beleza. Muito boa pergunta. Inclusive, o George Eldon Ladd, no livro... deixa eu ler aqui certinho para te falar. No livro O Evangelho do Reino, Estudos Bíblicos sobre o Reino de Deus. Ele
responde bem essa pergunta. O Eldon Ladd, ele explica a diferença que a gente tem da compreensão de reino no tempo de Jesus e a compreensão de reino que a gente tem hoje. Hoje, por exemplo, quando a gente pensa a rainha, a Inglaterra é um reinado, uma monarquia, né? Uma monarquia parlamentar. Quando a gente pensa no reino, em inglês, no Reino Unido, você pensa em um lugar geográfico. Mas no tempo de Jesus, o reino está onde o rei está. Então, se um rei saísse para um trabalho, uma cruzada, alguma coisa que fosse, uma guerra, não era o rei que estava indo, era o reino que estava indo naquele lugar. Por quê? Porque o reino está onde o rei está. Então, enquanto Jesus estava andando no meio daquela multidão, não era o rei do reino que estava ali, mas o reino de Deus estava presente entre eles. E isso é muito interessante porque esse assunto gera uma série de complicações. Que a gente pensa assim, o reino de Deus está presente ou não está presente? Por exemplo, em Lucas 17, 21 diz assim, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês, ou entre vós. Mas, por outro lado, lá em Mateus 25, 31 a 34, diz, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, ou Mateus 20, 21, especialmente no versículo 21, diz assim, declara que no teu reino, esses meus filhos se assentarão à tua direita, outra à tua esquerda. Então, há essa dinâmica de o reino estar presente e o reino ser futuro. Mas eles entendiam que o reino estava presente porque Jesus está presente. Quando o rei está presente, o reino está presente. O reino não é um lugar geográfico. O fato de Jesus estar presente era um sinal de que o reino de Deus estava ali. Quando Jesus curava o enfermo, isso era um apontamento para a realidade futura. Quando Lázaro volta à vida, isso é um apontamento para o que vai acontecer futuramente. Mas Lázaro voltou a morrer. Ele morreu de novo. Mas aquilo é um apontamento de uma realidade do reino de Deus que virá eternamente para a história. Então, todos os sinais, milagres, palavras, ensinamentos de Jesus apontam para o reino de Deus, que está presente enquanto ele está presente, mas que se tornará plenamente presente na história quando Jesus vier em seu reino por ocasião do milênio. Então, essa pergunta é boa. Vale muito a pena ler o George Eldon Ladd, ou fazer o meu curso, quando eu abrir de novo, resolver que eu tenho que abrir esse curso de novo, para entender isso. Tem mais uma pergunta aqui, pastor? Deixa eu mandar outra aqui. Qual a diferença entre milênio para o pré-milenismo histórico e para o pré-milenismo dispensacionalista, no caso aqui? Eu teria que ver bem o que eu estou falando, porque, assim, cara, são muitas visões, assim, muitos detalhes, é uma coisa de louco isso. Basicamente, a visão que eu defendo é uma visão pré-ira, por exemplo. É uma visão pré-milenista histórica, o nome é feio, né? Pré-ira, parece uma coisa feia, mas é basicamente a ideia de que o arrebatamento da igreja vai acontecer no meio do sexto selo. Isso é uma visão que depois vale a pena olhar. Mas, bom, de qualquer modo, a visão dispensacionalista, ela pensa a partir das dispensações de Deus ao longo da história. Eu não gosto muito dessa visão, particularmente. Eu sou mais aliancista e eu sou mais reformado mesmo. Para mim, Deus fez a aliança, a gente tem uma nova aliança em Cristo, não no sentido de que é uma outra aliança, mas no sentido de que a aliança é renovada em Cristo. É nesse sentido que eu leio nova aliança, no sentido que são duas alianças, mas é uma aliança renovada, porque a aliança que Deus fez com o povo de Israel quebrou, o povo quebrou a aliança, e que Cristo ele renovou a aliança, ele é o fiel de Deus que cumpre o acordo da aliança. Então eu penso que a gente está nessa nova aliança em Cristo, mas eu não penso a partir da visão dispensacionalista, mas da visão aliancista, né? E aí eu acho que vale a pena essa diferença. Mas eu entendo quem tem essa visão também, tá, gente?
Tranquilo. No caso, como ele pergunta se há uma diferença, né, entre o pré-milenismo histórico e o dispensacionalista, nesse período de milênio, tem alguma diferença? Eu acho que não, né, pastor? Não, no milênio não. Quer dizer, entende que o milênio é só uma dispensação, né? No caso é isso. Ok. Pronto. É isso daí. Então, o pastor trouxe aqui uma perspectiva sobre o pré-milenismo histórico, que é chamado de histórico porque foi defendido pelos principais pais da igreja no início até Agostinho. Isso daí eu acho que é bem pacífico na teologia. Há alguns que argumentam que Orígenes ele trouxe alguma coisa parecida com o pós-milenismo ou com o amilenismo ali no meio desse tempo aí. Verdade. Mas não tem como dizer se Orígenes defendeu mesmo isso. E se defendeu, Orígenes ele era muito platônico, né? Então faz todo sentido ali ele trazer algo a respeito sobre isso. Então, o pré-milenismo histórico. Vale a pena até ver, especialmente nas Confissões de Santo Agostinho, como Santo Agostinho ainda nutria uma visão muito filosófica, muito grega. Por exemplo, Agostinho acreditava, me parece, lendo as Confissões, numa alma eterna, que ela possui passado, por exemplo. Uma coisa muito estranha na teologia agostiniana. Então, assim... Orígenes defende isso, né? Eu esqueci o nome agora, a doutrina que a alma é eterna, mas tem um nome para isso que eu esqueci agora. Sim, sim. Então, Orígenes também defendia isso. Então é isso, pré-milenismo histórico, que para o pessoal que não sabe aí, como a live vai ficar salva também para o pessoal que vai ver depois, a posição do pré-milenismo, ela entende que Jesus ele volta e estabelece um milênio. A posição pós-milenista e amilenista vai supor aí que esse milênio já está acontecendo. Para os amilenistas, esse milênio ele é espiritual, está ocorrendo no céu. Morreu, está reinando com Cristo no céu. O reino é com a morte. Então, quem quiser reinar com Cristo é só morrer. Um ponto de adendo aí é que o pós-milenista ele acredita que a igreja vai trazer o reino de Deus para a história, baseado tanto na profecia de Daniel da pedra, que ela é uma pedra lançada por mão invisível, como também naquela passagem que Jesus diz que quando esse evangelho for pregado nos 4 cantos, aí virá o fim. Então eles acreditam que a igreja, por meio da evangelização, ela vai trazer o reino para a história. Bom, mas seria isso. Isso, eu ia falar sobre isso agora. Inclusive, eu sou pós-milenista. Eu sou um pós-milenista, mas muito próximo ali com o amilenismo agostiniano, né? Mas assim, não vou dizer que eu sou. Eu tenho tendências, mas realmente tem muita coisa no pré-milenismo histórico que a gente não tem respostas para isso. A gente não tem como responder. Então é um pouco difícil aí. Está entrando aqui meu amigo Felipe, aí do História com Teologia. Felipe, quando for fazer uma live aqui, chamar o camarada aqui, pastor Herbert aqui, falar de teologia com ele. Então, vou fazer uma live aí, pode chamar o pastor aqui, que é bênção. Então é isso, pastor. Tem mais alguma coisa que o senhor queria acrescentar sobre o assunto? Se o senhor não tiver mais nada para acrescentar, eu ia pedir somente para o senhor falar como o pessoal encontra o senhor, as redes sociais e os seus cursos, né? Que o senhor faltou a especificar sobre os cursos aí. Eu vou responder, eu acho que o pessoal está gritando, deve ter jogo aqui. Não sei se é Flamengo que está jogando, é Flamengo. Só está gritando pra caramba aqui. Bom, gente, vocês podem me encontrar no Instagram, @HerbertNogueira, é o meu nome que está aí. Pode me encontrar na Igreja Plena Icaraí, lá no YouTube, no Instagram também, tem bastante coisa. As aulas de teologia da igreja, eu falo bastante em várias delas, chamada Educação Plena, se vocês quiserem. E, bom, hoje eu estou abrindo um curso sobre, chamado simplesmente Evangelho, que é um estudo baseado na carta de Paulo aos Romanos. Então a gente vai estudar, serão 6 aulas de 2 horas cada, estudando só sobre a carta de Romanos. E vai ser muito maneiro, beleza? Então, se alguém quiser, tá no meu link lá na minha bio. É só clicar e fazer inscrição, pode pagar parcelado, enfim. Tem um curso de escatologia que o senhor tinha, pastor?
Então, eu tenho esse curso de escatologia, eu fiquei até com ele aberto aqui como referência. Esse curso, eu abro esporadicamente, eu não gravei esse curso, mas é um curso muito bom, assim, para quem quer ter uma visão pré-milenista histórico muito bom, porque é um curso longo, e como o assunto é difícil, são 6 horas de curso, 2 horas por cada dia. Tranquilo. Então, ficou aí referências aí, pessoal. Eu quero agradecer ao pastor Heber, que gentilmente aí atendeu o convite da gente. Ele saiu de uma live para outra, e a gente pegou justamente no dia da live dele. Então, agradeço muito a presença do pastor e, se Deus quiser, aí uma outra oportunidade, a gente convidar ele para falar sobre mais alguma coisa aqui, mais outro assunto aí que a gente achar interessante aí, se o pastor puder atender a gente. Claro, claro. Então, pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Eu vou deixar a live salva aqui para o pessoal poder assistir aí no decorrer do... Vai ficar salva sempre aí, né? Inclusive, pastor, queria dizer ao senhor aqui que eu estou começando um canal de teologia, um canal no YouTube, e tem de pregações. Agora, não de pregadores assim, que já são muito conhecidos, como Augusto Nicodemos, essa galera aí. Mas eu estou trazendo uma galera nova. Então, tem pregações do senhor lá. Tem uma lá sem autorização, que eu postei. Uma sobre o candeeiro, que o senhor prega, não é? Tem uma que o senhor fala sobre o candeeiro? Sim. Alguma coisa sobre o candeeiro. Eu escutei ela, mas hoje eu não lembro mais o tema dela. Então, tem pregações lá, tem alguns trechos de pregação aqui na página mesmo que eu postei aí. Então, se o pessoal quiser acompanhar aí, tem lá também no canal. Então, Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Boa noite aí para o senhor e para a família. E se for Flamengo, vamos comemorar aí. Tá bom, gente. Valeu. Obrigado aí pela oportunidade. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, pastor. Até mais. Tchau.